Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Auliá confessou que ia contar toda a verdade lá pra Barra, só que logo depois de estar frente a frente com ela começa a enrolar um monte de coisa ali, inclusive dizer que ela, a Barra, sabe muito bem que ela, a Auliá, ela não se dá de bem nem com a Sultan, nem muito menos com a Efson, e que ela fica triste apenas por aquela discussão ter sido na frente ali da Nuran. A Barra, ela continua ali escutando ali, só que a Barra daqui a pouco ela vai se revoltar porque ela tá percebendo que a Auliá, ela está ali tentando apenas lhe enrolar. A Auliá, ela continua dizendo para ela que ela sabe muito bem as discussões que tem ali dentro daquela família e mais uma vez repete que ela fica apenas triste porque a Nuran, ela escutou toda aquela discussão e não sei o que mais lá e fica inventando um monte de coisa para Barra, até que a Barra diz a ela que ela pare, que ela lhe escute muito bem, que faz uns 10 minutos que ela tá falando ali, mas até agora não falou nada de importante. A Auliá, ela fica perdida sem nem saber como começar para confessar toda a verdade lá para Barra, e a Barra continua dizendo um monte de coisa com ela, que acredita que há alguma coisa de importante ali no discurso dela, só que ela fica esse tempo todinho ali tentando lhe enrolar, mas ela acredita que ela deve ter alguma coisa que ela está ali ocultando de importante. A Auliá continua dizendo a ela que ela tem que lhe entender porque é justamente isso que ela está fazendo, está ali contando toda a verdade e que ela tem que entender toda aquela situação. Barra, ela continua ali querendo até se revoltar e a Auliá continua enrolando ela, dizendo agora, falando da empresa, que ela está em colapso, não sei o que mais lá, e que tudo agora está bem complicado e que eles estão com problemas financeiros. Barra fica olhando para ela, mas como eu disse a vocês, o tempo todo ela está se revoltando e a Auliá continua dizendo que está ali, a família toda com problemas financeiros e é isso que está deixando todo mundo ali estressado. A Barra, ela se revolta e diz a ela que ela não está querendo lhe contar a verdade e ela já está cansada de tudo isso porque todos ficam o tempo todo ali falando a mesma coisa e ela já está cansada de tanta pessoa querendo enrolar ela. A Auliá, ela fica calada, até se assusta um pouco ao ver a Barra tão irritada daquela forma e a Barra continua dizendo para ela que ela está assim revoltada porque todo mundo ali não percebe o tanto que também ela sofre, ficam todos querendo enrolar ela, mas ela já está farta de tudo isso. A Auliá continua olhando para ela, doida para contar a verdade, até quer encher os olhos de lágrima e a Barra continua lhe insistindo que ela tem sim que lhe contar toda a verdade pelo menos uma vez na vida dela. Auliá fica em silêncio e a Barra continua insistindo que, por favor, pelo que ela mais ama nesse mundo, que ela conte para ela toda a verdade. Só que o negócio é que a Auliá, ela fica entre a cruz e a espada sem saber o que fazer, com a Barra ali insistindo para que ela diga a verdade a ela, por favor, ela suplica isso e ela fica o tempo todo ali e do nada ela começa a se lembrar das palavras do Arda quando disse a ela que se por acaso ela contasse toda a verdade para Barra, ela nunca mais ia ver ele. A Auliá, então depois ela começa a dizer umas coisas com a Barra, falando para ela, perguntando na realidade do que é que ela está falando e que ela tem que lhe respeitar porque está falando sim a verdade e respeito porque ela é sua tia. A Barra fica calada e a Auliá continua dizendo que ela tem que lhe respeitar porque toda vez ela fica ali dizendo esses monte de coisa contra ela e que ela está se sentindo muito ofendida e que ela tem que entender que ela já é uma senhora. A Auliá, ela fica feito um raio de pilha ali, não se cala mais e continua dizendo um monte de coisa com a Barra, perguntando o que é que ela está querendo dizer, o que ela acha que ela está escondendo para ela da Barra e que ela diga agora mesmo o que ela acha que ela poderia lhe dizer. Barra fica calada, querendo ou não, decepcionada com a Auliá, porque ela tinha certeza que alguma coisa a Auliá de fato ia lhe dizer, mas a Auliá continua dizendo que está decepcionada por ela ficar ali lhe pressionando dessa forma e pergunta a Barra o porquê ela acha que ela, a Auliá, iria mentir para ela. A Auliá continua perguntando a ela se o que ela, a Barra, quer é que ela, a Auliá, fale para ela, para Barra, o que ela quer ouvir, se é isso que ela quer. Barra fica calada e a Auliá continua dizendo que nada aconteceu, apenas o que ela sabe ali é que elas discutiram e nada mais. A Auliá diz a ela que ela se acalme, pense direitinho e veja que com o tempo ela mesma vai perceber que tudo vai melhorar. A Barra, por sua vez, ela sabe que não adianta mais discussões ali com a Auliá, apenas diz a Auliá que perfeito, tudo bem e simplesmente vai embora e deixa a Auliá ali com o Pepino sem saber o que fazer.
Mas já digo a vocês, daqui a pouco, quando a Auliá bater a doideira nela, ela não vai querer nem saber. O momento desse aí, ela vai confessar toda a verdade, tanto para Barra também para o Atés. Depois que a Barra foi embora, a Auliá, ela fica se lamentando, começa a pedir perdão a Barra e diz a ela que a Nuran é sim sua filha, mas se depender de mim, você não vai saber. Ela continua dizendo que tão pouco ela vai saber também que foi a própria Efsun que roubou a filha dela dos seus próprios braços. A Auliá se lamenta muito, fica ali o tempo todo chorando e diz que ela só não pode dizer toda a verdade por conta de seu filho. Querendo ou não, você percebe que a Auliá, ela fica muito amargurada logo depois dela ter ali se comprometido de dizer toda a verdade para Barra, mas agora ela fica se lamentando e dizendo que lamenta muito por não ter podido dizer a ela toda a verdade. Já lá com o Atés, assim que ele chega em casa, ele vê polícia, um monte de gente na frente e começa a se agoniar, chama pela Reian e vai subindo as escadas ali, vê um pessoal conversando, começa a ficar muito preocupado. Ao chegar de frente à porta, o polícia já vai logo barrando ele, dizendo a ele que ele não pode entrar. O Atés, ele fica um pouco perdido e pergunta ele o porquê que ele não pode entrar, porque ele é o dono daquela casa é dele ali e ele se chama Artés Germain. Então é aí que ele afasta e deixa o Atés entrar. Ao chegar lá, ele percebe um monte de polícia ali, inclusive um dos policiais falando naquele radinho ali, diz que é uma jovem de mais ou menos 20 anos e que todavia eles não sabem o nome dela. O Atés, ele fica muito apavorado porque acredita que ela já tenha ido para a cidade de Pé Junto, só que quando ele se afasta um pouquinho e vê ela ali um pouco, querendo ou não, traumatizada, chama pelo nome dela, ela, ao ver que o Atés chegou, corre e lhe abraça. Os polícias, ao ficar percebendo ali eles dois abraçados, ficam todos perdidos ali, mais que seguem tiroteio sem saber o que fazer. Então um dos polícias chama a atenção do Atés, pergunta quem é ele se identifica e logo depois o Atés pergunta o que foi que aconteceu ali. Então é aí que ele revela para o Atés que dois homens vieram ali, derrubaram aquela porta e queriam levar a senhora. Eles ficam pensativos e o polícia continua dizendo que os vizinhos conseguiram escutar tudo e foi aí que eles ligaram para eles vir até o local. Ele continua dizendo que alguns dos vizinhos tentaram entrar ali para ajudar essa senhorita, só que eles acabaram os caras lá indo embora. O polícia continua dizendo que a senhorita ali, ela conseguiu ver quem é esses homens, mas por mais que eles insistam ali, ela não quer dizer quem são eles. Eles dois continuam em silêncio e o polícia continua falando que eles queriam sim tomar as declarações dela, mas ela continua esse tempo todo em silêncio. Ele fala para o Atés que ela ficou esse tempo todo ali em silêncio até ele chegar e ela ficou esse tempo todinho ali recuada ali no canto de parede. O Atés diz a ele que entende a situação e que a senhorita Reian, ela vai descansar um pouco e depois que ela descansar, eles vão até lá a delegacia para que eles possam dar o seu depoimento, tudo bem? O polícia diz a ele que tudo bem, que seja como ele quiser e diz que vai embora e espera melhoras para os dois. O Atés agradece a eles vão embora e o Atés agora começa a confortar ela dizendo que está tudo bem, que agora tudo acabou. Ele pede que, por favor, que ela se sente e começa a conversar com ela, pedindo a ela que, por favor, que ela se tranquilize, tudo já acabou, que ela fique tranquila, que não vai acontecer mais nada. Logo depois de um tempinho, é aí que o Atés então questiona ela que quem fez isso com ela foi o pai adotivo dela, né? E ela apenas balança a cabeça, feito um calango ali, confirmando a ele que sim. O Atés agora começa a questionar ela o que é que esses homens querem com ela. Ela então começa a dizer ao Atés que tudo isso começou logo depois que a mãe dela foi para a cidade de Pé Junto e ela era muito pequena quando isso aconteceu. Ela diz que tanto seu pai adotivo ali e também o filho dele sempre batia nela, tanto nela também na sua mãe. Logo depois que o tempo passa, foi aí que a Barra chegou na casa do Atés e agora os dois começam a ficar ali em silêncio total, logo depois que a Barra viu que a Reian está ali e depois questiona o Atés perguntando quem é essa mulher. Então quando o Atés ele vai responder que é, então a Reian toma a frente dele e diz que ela é empregada, ela é quem cuida da casa, cozinha, arruma tudo ali e logo depois questiona perguntando, então quer dizer que ela é quem é a Barra, não é? A Barra balança a cabeça confirmando ela que sim e a Reian
Heian diz que o senhor Atés fala muito bem dela e direto dela. O Atés fica calado, pensativo, mas claramente dá pra perceber que ele gostou aí do que a Heian falou, e depois a Heian fala pra ela, pra barrar, que ela seja muito bem-vinda. Depois fica um clima ali de velório, todo mundo fica em silêncio, então a Heian, percebendo que tá sobrando ali, ela diz: pronto, no meu caso, eu vou seguir trabalhando. Pede licença e sai. O Atés logo em seguida chama a barrar para que eles possam sair e conversar, só que agora vocês percebem que foi a Heian que não gostou nadinha do que ela está vendo, porque como já dito nos outros vídeos, ela está caída, apaixonada pelo Atés. E o pior de tudo é que vocês percebem que a barrara não consegue se livrar de uma, já querendo ou não, já lhe aparece outra.